Olá, seja bem-vindo ao canal da Revista Relicário. Você que é novo no nosso canal aqui, esse é um espaço que foi criado para apresentarmos as temáticas que serão abordadas nos dossiês que a Revista Relicário está preparando para os próximos números. E você que não conhece a Revista Relicário, ela é uma publicação multidisciplinar mantida pelo Museu de Arte Sacra da Diocese de Uberlândia e que tem a missão de publicar artigos, ensaios, resenhas, inúmeros outros estudos que apresentem reflexões teóricas consistentes e inovadoras, com bibliografias atualizadas, ampliando assim a fronteira do debate acadêmico nos campos de estudos da museologia, da arte sacra, da arquitetura sacra, da religiosidade popular, da visão teológica da arte, da filosofia da arte, da estética e de vários outros assuntos, né? Também buscando, claro, tudo isso, uma abordagem sempre atual da sociedade e de suas diferentes manifestações. Aqui comigo está o professor Tiago Barbosa Vieira, ele que é membro pesquisador do Grupo de Estudos em Ciência e Espiritualidade da Universidade Federal de Uberlândia. E nós iremos conversar sobre a temática do dossiê do primeiro semestre de 2021, que é Mística e Hermética, Ecos e Repercussões Simbólicas no Mundo Pandêmico Atual. Prazer em recebê-lo aqui conosco, professor Tiago. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Isa. É um grande prazer e também é uma grande honra estar participando do primeiro vídeo de vocês. Eu espero poder contribuir, trazendo algumas informações e auxiliando aí também quem queira saber mais sobre a questão da mística e da hermética, esses assuntos aí tão mal compreendidos atualmente, e que as pessoas possam ir atrás e buscar mais informações para esses assuntos ficarem mais esclarecidos. E você que quiser acompanhar mais, né, a divulgação de nossos vídeos, as chamadas para artigos e outras tantas informações que a gente divulga, entre no nosso site, né, o site da revista, onde temos os números publicados, é revistarelicario.museudeartesacrauberlandia.com.br. Você também pode acessar o link na descrição deste vídeo. E também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Basta você pesquisar @RevRelicário e se inscrever em cada uma dessas redes sociais. E no nosso canal aqui também do YouTube, faça sua inscrição e também ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, né? Bom, professor Tiago, sabemos que sua linha de pesquisa é hermetismo, médio-platonismo, estoicismo, a área sua de trabalho é filosofia antiga, né? Gostaria que você falasse um pouco mais, né, para quem está nos assistindo, sobre essa sua linha de pesquisa, sobre esses temas que você pesquisa, principalmente sobre o hermetismo. Tá, vai ser um prazer, Wesley. Bom, eu também sou professor na rede pública de educação, né? E eu sou professor de história lá também, é uma outra graduação que eu possuo. Então, essa questão do hermetismo, ela é muito importante que a gente sempre relacione não só a questão filosófica, né? Mas também a questão histórica, né? E conforme eu for falando aqui, vocês vão perceber que a história é muito importante também para essa compreensão. Bom, quando a gente fala de hermetismo, né? É muito complicado, às vezes, ter uma imagem muito clara do que seria, né? Justamente porque atualmente existe uma quantidade enorme de coisas que é colocado nesse balaio, né, de hermetismo. Então, mas assim, seria interessante a gente fazer uma pequena montagem, né, do que seria historicamente o hermetismo, para a gente poder compreender melhor qual que é essa área de atuação que eu trabalho. Bom, se a gente for pegar ali, por exemplo, no Renascimento, né, existiam alguns filósofos e também alguns pensadores, né, com um pensamento um pouco mais livre, né, que utilizaram do que eles aprenderam com textos herméticos, influenciou muito no que eles escreveram, e esse pensamento hermético, né, que é muito pautado também na tese da Frances Yates, que é uma historiadora, né, esse pensamento hermético, ele, segundo ela, influenciou muito o pensamento moderno, né, o que seria, como consequência, esse pensamento do empirismo, né, o pensamento que fez com que funcionasse, né, o que hoje a gente conhece como filosofia da ciência, ou
no caso, o pensamento científico moderno, né, a ciência moderna. Então, a Frances Yates, ela coloca no livro dela chamado Giordano Bruno e Tradição Hermética, né, que o Giordano Bruno e outros filósofos, né, que ela cita lá, como o Pico della Mirandola, por exemplo, né, o que acontece? Esses filósofos, né, o Marcelo Ficino, né, principalmente o Marcelo Ficino, vocês vão ver que ele é muito importante, eles utilizaram, né, do texto hermético para inspiração para o que eles poderiam também colocar como uma própria contribuição deles de acordo com a visão que eles tinham do mundo, né? O Marcelo Ficino, ele trabalhava para o Códice de Médici, né? Que era um mecenas muito poderoso ali em Florença, e na época, né? Século XV, tudo que era possível trazer né, do pensamento filosófico antigo, principalmente de Platão, né? Todos esses manuscritos que eram muito valorizados, quando eles chegavam, né, a ser encontrados por esses agentes que iam lá para o Oriente, né, para Alexandria, e assim por diante, conseguiam esses manuscritos e trazerem, né, isso para o Ocidente, né, para Florença, por exemplo. Então, era uma coisa muito especial para eles. Então, o Marcelo Ficino era o que trabalhava para o Códice de Médici, né, Códice de Médici e desculpa, o Cosimo de Médici, né, e quando ele percebeu que ele tinha nas mãos, né, os manuscritos de Hermes Trismegisto, né, que são os escritos que são atribuídos a essa figura mítica, né, que é o Hermes Trismegisto, ele pediu que o Marcelo Ficino, né, na hora que ele reconheceu que era do Hermes, ele pediu para ele parasse, né, fizesse uma pausa na tradução de Platão, que ele estava fazendo naquele momento, né, olha, você para aí com o que você está fazendo e começa a traduzir esses escritos aqui, que são escritos do Hermes, né? Ou seja, o fato dele colocar o Platão em segundo plano é muito significativo, né? E também, um outro fato também que não pode ser deixado de ser descartado, né, é que a quantidade também, né, de textos, de manuscritos do Corpus Hermético é menor do que a dos. Então, o Marcelo Fittini ele traduziu isso, porque o Cosimo de Médici ele queria fazer a leitura desses textos antes que ele morresse, né? Ele já estava ali com idade avançada, e o Fittino consegue fazer a tradução da Hermética, e a tempo do Cosmo fazer essa leitura, e depois ele ainda consegue fazer também a tradução do Platão. Então, a partir dessa porta de entrada aí, né, que a hermética ficou muito conhecida no Ocidente, né, apesar de que a cópia, né, ou seja, o manuscrito que foi traduzido pelo Fitino não tenha sido o manuscrito mais utilizado por esses filósofos, né? Então, tem uma série de cópias do Corpus Hermético, né? Que é o conjunto desses textos aí que foram, a partir do momento que chega no Ocidente e traduzido pelo Fitino, que eles foram aglutinados, né? E esses materiais começam a correr por uma série de pessoas, né? De pensadores diferentes, começam a partir daquela influência, colocar isso no seu trabalho, né? Mas o que é interessante para nós aqui é que o Corpus Hermético, né, que foi escrito originalmente em grego, né, ele datava, né, ele data de uma época mais antiga, né, e que nem se compara com a época que o próprio Marcelo Ficino e essas personalidades aí da Renascença tinham em mente quando eles pegaram esse manuscrito, né? Então, assim, eles achavam que esse manuscrito eram de informações do Hermes Trismegisto, que o Hermes Trismegisto tinha colocado, né, escrito, e que o Hermes Trismegisto fosse uma entidade, né, uma pessoa extremamente importante que tinha vivido, né, na época de Moisés, né, então, de uma antiguidade muito avançada. Então, assim, para a gente compreender o tanto que isso é importante para o pessoal do Renascimento, né,
eles achavam que tinha encontrado uma sabedoria extremamente antiga, né, um escrito que datava da época de Moisés, e isso foi tão levado a sério, né, a ponto de colocar o Platão no banco de trás ali, né, antes do Hermes Trismegisto. Enfim, o Hermes, né, ele é uma figura mítica, né, a gente pode fazer uma entrevista só falando sobre essa personalidade, né, e a ele são atribuídos muitos textos diferentes, de várias temáticas diferentes. Então, são tratados herméticos que falam sobre botânica, fala sobre astrologia, sobre filosofia, sobre astrologia. Eles foram traduzidos pelo mundo árabe, né? Os árabes fizeram traduções também disso. Esse já é uma história fascinante, né? De como que isso veio até nós e que, na realidade, durante a Renascença, né? Esses pensadores eles tiveram contato com um texto que, na realidade, teriam sido escritos ali no início dos primeiros séculos, que esses textos tenham sido escritos em épocas diferentes, mas que provavelmente tenham uma datação ali por volta do século I até o século III ou IV depois de Cristo, né? Sim, e podemos dizer que toda esses textos, né, essa abordagem toda, esse conhecimento, ele também se enraizou na nossa cultura ocidental, não é isso? Tem Isso, né? influência do hermetismo, né, na nossa cultura. Isso, a influência foi muito forte no Renascimento, né, a ponto da tese da Franciès, por exemplo, de colocar que existia uma tradição hermética que estava ali toda pautada nos pensamentos desses filósofos que influenciaram, por exemplo, a ciência moderna, né? É claro que hoje há muitas controvérsias em relação a isso, à existência de uma tradição hermética, né? Porque é muito variado, né? Os textos são muito variados, os temas são muito variados. Então, os autores da hermética, né? Os autores dos textos herméticos também provavelmente são muitos, né? Com motivações diferentes, visões de mundo diferentes. Então, a hermética é um pouco mais complicado a gente dizer assim que foi, por exemplo, uma pessoa só que escreveu, né? Impossível a gente compreender isso hoje. E no caso da hermética, a descoberta, né, de que esses textos eram muito mais novos, né, digamos assim, do que se imaginava no Renascimento, foi um choque muito grande, né, para aquelas pessoas que achavam que o texto tinha um valor porque ele era muito antigo, né? Porque ele era da época de Moisés, por exemplo, né? E que tinham conhecimentos ali de uma idade do ouro, né? De uma época em que existia, né? Uma filosofia perene, né? Que essa filosofia perene ela estaria ali sendo resgatada. Então, quando um filólogo chamado Isaac Casaubon, né? Ele descobre, né? Ele faz uma comparação filológica ali com o grego, né? Ele examina os textos gregos, ele percebe que, na verdade, o corpus hermético, né? E outros textos da hermética não tinha como ele ser anterior ao início da era cristã, uma vez que ele fez uma comparação ali e percebeu que a forma de escrita, né? Daquela época é muito marcante, né? Então, tem muita influência da filosofia médio-platônica, é uma filosofia também estoica, tá nesses textos. Então, você percebe ali que existe uma influência e é possível fazer essa datação, né? Então, isso abalou muito para quem tinha essa crença de que era um conhecimento muito antigo, porém, para muitos pensadores, né, e até hoje, né, existem algumas pessoas que consideram, né, o Hermes Trismegisto como sendo uma personagem real, né, que viveu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e tudo mais. A verdade é que nós não temos descobertas arqueológicas de poder afirmar isso, né? Então, assim, mas para a gente poder resumir um pouco, né, o hermetismo, então, o estudo do hermetismo antigo, ele vai sempre se pautar em analisar, né, essas informações, né, essas que montavam, né, esse arcabouço teórico, filosófico, às vezes de cunho mágico, às vezes de cunho astrológico, que estavam ali naquele milieu, digamos assim, né, do Egito
na época ptolomaica, né, e até posterior a isso. Então, esses textos eles foram sendo sempre valorizados pelas pessoas que tinham contato com esses textos, né, e sempre atribuído à mesma pessoa, né, que é o Hermes Trismegisto. Muito bom, muito interessante. Agora, é, Tiago, vamos falar um pouco mais, então, sobre essa questão do hermetismo e como ele influenciou a nossa cultura ocidental. Só para você entender, né? A gente sabe que hoje a cultura ocidental ela vem passando por um processo de desconstrução, né? Desconstruindo cada vez mais valores imateriais, né? Como a memória dos antepassados, né? Para citar um exemplo. E essa nossa cultura oriental e já a cultura oriental, né? Ela pode ser vista justamente uma cultura que resgata esses valores, pois ela dá importância às heranças dos antepassados, né? Busca, então, assim, atualizar a memória dessas heranças e tudo mais. Aí eu te pergunto, em que medida o resgate que vem sendo feito das culturas religiosas orientais ou de origem oriental, em sua maneira de lidar com a saúde, com a doença, com a vida, a morte, né, pode contribuir para a compreensão, né, da ordem espiritual, assim, no contexto da pandemia que nós estamos vivendo, né? Bom, a cultura ocidental, ela já desconstrói, né, o que você chamou aí de valores imateriais, se eu bem compreendi, há muito tempo, né? A cultura humana, de uma forma geral, ela acontece com uma dinâmica, né, em que esses valores, quando eles são pertinentes, né, quando eles são apoiados pelas pessoas e pelos líderes, né, esses valores são exaltados e eles acabam também sendo rebaixados, né, isso no processo histórico. Então, Exato. com o advento da ciência moderna, né, o advento da ciência moderna, esse movimento, né, do empirismo, né, de tudo que poderia ser comprovado, medido, quando isso começa a ser mais valorizado, tudo aquilo que a gente não consegue medir, ou seja, tudo aquilo que a gente não consegue ver, né, os resultados, começa a ser paulatinamente desvalorizado, né? Então, antes, o sentido da audição, por exemplo, né, escutar os deuses ou escutar a Deus, né, as vozes dos daimons, né, que a gente pode traduzir como espíritos ou também como divindades, né, as vozes dos ancestrais, né, isso passa a ser um pouco preterido, principalmente a partir do Renascimento, com Galileu Galilei, né, e outros muitos que começaram a questão da ciência moderna, né, o fenômeno que podia ser visto, ele passou a ser a mercadoria, né, que esses cientistas poderiam oferecer para o mundo e que começaram e esse tipo, né, de mercadoria, entre aspas, né, começou a ser mais valorizado socialmente, né? Então, esse processo, né, de ciência, ele se pauta muito na questão do próprio desenvolvimento dessa ciência moderna, né? E como a gente passou a desvalorizar o que a gente não consegue enxergar e as coisas que não conseguimos explicar, a não ser como fatos psicológicos, né? Então, é diferente do fato científico, né? Esses valores transcendentais, né? Esses valores mais imateriais, né? Eles começaram, então, a ser compartimentados, né? Começaram a ser tratados como pseudo-conhecimento, né? Então, eles começaram a ser separados de uma realidade que é passível de comprovação científica, né? E isso tudo passou a ser jogado para um setor da experiência humana que ficou cada vez mais distante da experiência cotidiana, né? Então, isso passou a ser jogado, né, por exemplo, somente a questão da religião, por exemplo, né? Então, assim, os povos antigos, né, principalmente esse pessoal que davam muito valor, por exemplo, à hermética antiga, né, esses conhecimentos, né, eles não eram, assim, compartimentados e fragmentados. Então, não existia, por exemplo, uma separação muito rígida entre religião e magia, entre o que a gente chama hoje de mística e ciência, né, como nós fazemos hoje. Essa questão, inclusive, do místico, né, a personagem mística cristã, por exemplo, ele só passa a ser tratado dessa forma a partir do momento que ele sai do modelo científico, né? Então, aquela pessoa ali, ela é mística porque ela está dando vazão, né? Ou está se pautando em coisas que não podem ser cientificamente comprovadas, né? Experiências que são
transcendentais, assim por diante, né? Falando assim bem a grosso modo. Ou seja, o processo é capaz de mostrar isso para nós, né? Que como a gente foi abandonando enquanto cultura, né, ocidentalizado, né, o que em tese se afasta do que a ciência é capaz de comprovar. Então, se a ciência não é capaz de comprovar, é claro que a ciência é o melhor que nós temos para falar do mundo material, né, e é o que tem que ser muito valorizado e defendido atualmente. Esse resgate, então, que a gente tem desses valores imateriais, né, ele só é resgate quando a gente fala partindo de um ponto de vista eurocêntrico, né, que é a nossa cultura. Porque se a gente for se pautar em uma visão menos míope, né, da civilização, a gente pode considerar que não só a cultura oriental, mas as culturas de origem, por exemplo, africana, né, ou médio-orientais, culturas indianas, os nativo-americanos, né, os indígenas, por exemplo, essa forma de valorização desses valores materiais, né, como você falou, essa cultura ancestral, né, essa ancestralidade já faz muito parte da vida dessas pessoas, né, desde as suas origens, né, do tempos bem distantes, eles resistem, né, de uma forma muito patente a essa questão da ciência moderna, né. Aqui no Brasil, por exemplo, né, se a gente for observar as religiões de matriz africana, por exemplo, né, nós vamos perceber que o culto ancestral é um dos pilares que sustenta a identidade desses descendentes, desses povos, né, que foram escravizados, né. Então, assim, a diáspora africana foi uma coisa extremamente cruel para essa cultura, né. Então, as pessoas vinham para cá e se misturaram, né, com culturas diferentes, e mesmo assim conseguiram ali manter essa transcendentalidade, né, esse valor da ancestralidade. Então, esse resgate que a gente está colocando aí, por exemplo, da cultura oriental, né, ou orientalizante, né, esse resgate ele é visto desse ponto de vista eurocêntrico, né, porque se você partir de dentro dessa cultura, eles não estão se esforçando para fazer esse resgate, né, mas isso é uma coisa que está viva ainda nesses grupos, né, e só para a gente concluir a questão da pergunta, né, é muito importante a gente dar o respeito, né, que todas essas manifestações culturais, religiosas e espirituais possuem, né, que a gente pode aprender muito com elas, né, porque a nossa cultura é que foi deixando de dar esse valor para essas manifestações que não são pautadas na materialidade, né. Então, é isso que eu percebo nas culturas, não somente as orientais, né, mas também muitas outras que estão nesse tecido social aqui do nosso país, né, o tecido social brasileiro. Então, eu sugiro que a compreensão, né, sobre a crise da espiritualidade ocidental, ela tem que ser levada a sério para a gente conseguir compreender melhor o que por que esse formato de espiritualidade compartimentada, né, branqueada, ordenada de forma que se separa da realidade empírica, né? Por que isso não corresponde, né, aos nossos processos materiais, né, que a gente vive hoje? Por exemplo, nós vivemos uma pandemia de um vírus, né? E, e ainda assim existe uma dúvida, né? Uma coisa do que será do amanhã, né? Isso acontece em qualquer tipo de fé, né? Mas a ciência nunca foi tão necessária, né? Atualmente, esse valor que é dado na ciência, mas isso não nega o fato da gente dar também o valor para essas manifestações, né, de culto aos ancestrais e de formas de manifestação da nossa fé que não sejam totalmente ligados ao que é material, né? Não sei se foi bem claro nessa Não, questão. claro, sim. O que nós percebemos, eu mesmo tenho observado muito, é que todo o conhecimento ele tem seu valor, né? Ele tem sua abordagem e de fato é preciso que as pesquisas e tudo mais relacionado a isso tentem respeitar, né, essa diversidade de conhecimento, né? Não menosprezando, não diminuindo um ou outro, porque no fim, no contexto geral, todos são importantes, todos têm sua aplicabilidade, né? Inclusive nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia.
Então, a religião tem seu papel fundamental, né? A ciência, como você mesmo falou, tem seu papel fundamental. É importante que todos respeitem todo esse tipo de ação, né? Que, que realmente vai trazer benefício para as pessoas. E aí eu emendo isso com a próxima pergunta, que é justamente por esse momento difícil que nós estamos vivendo, que a humanidade vem passando, a influência da espiritualidade ela vem crescendo muito na vida das pessoas, né? Cada vez mais assim a gente percebe um número crescente de pessoas que estão buscando essa nova resposta que a espiritualidade traz, né? Então tem a ver muito com essa questão também que você aborda no contexto do hermetismo. Então eu queria que você também falasse um pouco sobre isso, né? De como que a influência da espiritualidade no cotidiano das pessoas, né? Ela pode ajudar na compreensão dos enfrentamentos exigidos hoje nesse contexto pandêmico, né? Do coronavírus que nós estamos vivendo. Certo. Então, o hermetismo tem uma coisa muito importante em relação a ele, que como ele tem um texto, né, e existem algumas teses que mostram que esse é um texto que ele é um texto de mistério, né, é um texto que o, o leitor, ele passa por uma espécie de, digamos assim, de curso, né? Ele passa por uma espécie de curso quando ele tem contato com esses textos por exemplo, do Corpus Hermético, né? E ele está passando ali com um aprendizado, ele se vê ali, ora, como a pessoa que está incentivando o aprendizado ali, né, o mestre, e ora ela se vê também como a pessoa que está aprendendo, porque no Corpus Hermético, né, você tem uma série de diálogos e alguns desses diálogos você tem uma discussão, né, entre mestre e discípulo. Então, essa pessoa, no lugar do mestre, ela tem uma experiência, no lugar do discípulo, ela tem uma experiência, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que o hermetismo, né, como uma forma de caminho para encontrar sua própria religiosidade, né, apesar de ser totalmente diferente, por exemplo, da religiosidade cristã, né, o hermetismo ele coloca você num contato com a vida, né, e com os mistérios da vida, em que você não precisa ter uma congregação coletiva, por exemplo, uma igreja, né, porque pelo texto e pelas suas experiências você vai adquirindo seu conhecimento, né. E uma coisa que é muito importante no hermetismo, né, sem querer falar muito em relação a isso, que é uma longa história, né, o hermetismo ele tem esse contato com a espiritualidade, com a divindade, né, de uma maneira muito muito própria, que é pela gnose, né? A gnose é ter um conhecimento divino, né? E para essa pessoa, né, ou seja, para o discípulo ter esse conhecimento divino, esse contato com a mente divina, ele tem que ter o nous, né? O nous que seria traduzido aí de uma maneira mais pobre, né? A gente pode colocar como mente, ou como intelecto, ou como a intelecção, a inteligência, né? Então, seria uma espécie de olhar que essa pessoa tem de diferente, né? Que ela possa enxergar com a experiência de gnose o conhecimento divino. Então, repare que nesse tipo de contato com o texto, né? Se essas teses estiverem corretas, o hermetismo ele dá uma possibilidade da pessoa ter um contato com uma forma de encarar o mundo, uma espiritualidade que independe, por exemplo, de uma religião estruturada e congregacional, né? Ou seja, individualmente, o hermetista ele pode ter as suas experiências e seu aprendizado, né, e o seu caminho, e não necessariamente ele tem que fazer parte, por exemplo, de um rebanho, né, que é o que a gente conhece hoje quando você tem um coletivo de pessoas que fazem parte de uma igreja ou de uma congregação. Então, hoje em dia, com a questão que você mencionou, né, com a individualidade, né, cada vez maior do ser humano, né, então é muito forte isso, né, você tem uma espiritualidade cada vez mais pessoal que acompanha essa questão do individualismo ocidental que nós vivemos, né? Então, e é interessante que o hermetismo, quando seus textos, né, foram ali em tese escritos, né, era num um período histórico da humanidade
de confluência de culturas diferentes, né? Então, você tem ali em Alexandria, por exemplo, nos primeiros séculos da era cristã, você tem, por exemplo, a cultura egípcia entrando em contato com a cultura grega, né? Que entra em contato com diversas culturas ali que passam por aquele porto. Então, assim, é muito parecido com o que a gente tem hoje, com essa ideia cosmopolita de uma cultura de várias vozes diferentes, né? Então, colocando aí a sua pergunta, né? Hoje em dia, as pessoas elas têm uma dificuldade de viver uma vida simbólica, né? Elas têm uma dificuldade grande em relação a ter um contato com algo que seria superior, ou algo que daria vazão para essa energia psíquica que ela não consegue dar vazão de outra maneira, né? Então, às vezes a pessoa ela pode assistir um filme ou pode apreciar uma obra de arte, ler um livro, né? E às vezes é uma das formas dela dar vazão para essa energia psíquica que vai se acumulando com todas as atividades, com a quantidade enfadonha de coisas que a gente tem que fazer atualmente para dar conta da nossa vida cotidiana, né? Então, estou pegando aqui vida simbólica, que é um conceito trabalhado pelo Jung, né? O Carl Gustav Jung, ele alerta que para uma vida que é muito esvaziada de símbolos, né? E é muito repleta é, de coisas assim que as pessoas julgam como racionais, né? Como práticas, né? Essa vida comum é saturada por coisas do cotidiano, né? Mas ela é carente de sentidos, né? Ela precisa ter uma forma de fruição saudável para essa energia psíquica, né? E a religiosidade, a espiritualidade, né? Ela pode dar para essa pessoa, né, um arcabouço simbólico e que vai valer muito mais do que só o conceito dessas coisas por si só, né? O símbolo ele não é só um conceito. Então, essa coisa do que o dinheiro não traz felicidade, né? Isso tem muito mais sabedoria do que a gente pensa, né? Porque é claro que alguém vai dizer, não, mas é claro que não traz felicidade, ele manda buscar, né? Mas a Claro. questão é a seguinte, o dinheiro, ele é um meio, né, para as coisas, um meio para outros muitos fins. Não pode ser um fim em si mesmo, senão a pessoa, quando ela perceber, ela vai estar no que hoje algumas pessoas chamam de empreendedorismo, mas pode ser muito confundido com o que na realidade é autoexploração, né? Exato. Então, essa questão da vida simbólica é muito importante, né? E no contexto do hermetismo, a pessoa pode estar ali com contato com o texto, né? Do corpus hermético ou outros textos da hermética, né? Ter ali um acabouço simbólico que ela pode, né? Ter uma vida, vivenciar isso, inclusive em contato com outras religiões, né? Em contato com outras religiões que ela já tem contato antes e que ela pode dar como se diz, um sentido maior para isso, e não colocar por procuração para uma outra pessoa, para um outro sacerdote, que entende, que tem mais relação com a divindade do que ela, né? O hermetismo ele coloca que todo mundo tem uma espécie de fagulha divina dentro de si que pode ser desperta, que pode, por meio desse conceito complicado aí da gnose, né, ter o acesso a essa divindade, né, a uma informação muito mais do que só a informação epistemológica, né, então, eu acredito que atualmente, como um fenômeno individual, né, e que dá muito acesso ao que nós temos hoje como individualismo, né, a pessoa pode ter também uma forma de vivenciar a espiritualidade a partir da sua individuação, né, colocando outro conceito aí da psicologia, né. Muito bom, professor Tiago. Nossa entrevista já está caminhando assim para o encerramento, né? E como última pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse sobre toda essa questão dos estudos sobre o hermetismo, né? Sobre os textos escritos e tudo. Nós queremos saber, pegando toda essa compreensão, né, que nós ouvimos hoje, né? Será que o hermetismo, né, ele traz alguma compreensão desse momento pandêmico como algo voltado a uma purificação da humanidade, sim, aquilo que nós estamos vivendo, né, do planeta, enfim. Depois estamos aguardando, vamos dizer,
um novo mundo chegar, né? Isso é um pouco a visão cristã, né? A visão cristã do fim dos tempos, né? É, ou também várias outras religiões abordam essa mesma questão, mas como colocar essa compreensão à luz dos textos herméticos, como colocar essa compreensão de que estaríamos vivendo, então, essa ideia de purificação da humanidade. E nessa perspectiva, será que podemos dizer que estamos indo, então, para um caminho bom? Ou seja, dias melhores vão acontecer? É uma pergunta bem complicada, né? Porque essa questão de dias melhores virão, né? E também tem a questão essa questão milenarista, né? Que tem muito no cristianismo, né? Isso sempre ocorreu na história, né? Uma coisa que sempre a gente tem uma coisa de que as dificuldades, né? Elas vão ser superadas, né? E que depois da tempestade vem a bonança, né? Quem sou eu para poder afirmar, né? Que isso é o que vai acontecer, né? Mas vários processos que a humanidade passou que são muito complicados, né? É, acabaram trazendo a realidade que nós temos hoje, né? Então, por exemplo, na Idade Média você tinha o milenarismo, né? O ano 1000, por exemplo, né? E se você for dar uma olhada no que acontecia na Idade Média, você vai ver que a dificuldade que eles tinham, né, em fazer as coisas que hoje a gente faz com muita facilidade era muito maior. Então, você tem a peste negra, por exemplo, né? A gente está muito falando desse contexto de pandemia e tudo mais. As, as coisas que eles viam e que eles sofriam naquela época, né? Se você não tem uma esperança de que aquilo vai te levar para um lugar melhor, fica muito mais difícil de você vivenciar aquilo. Na alquimia, né? Que foi muito influenciada pelos textos da Hermética, né? Você tem vários processos de depuração, processos físicos, materiais mesmo, né, que entre os alquimistas, por exemplo, a depuração do ouro, né? É, então, às vezes, para você depurar e para você tirar o ouro, ou para você sutilizar uma substância, você tem que passar aquela substância por vários processos, né? Que são processos, assim, que vão agredir essa substância, né? Com ácidos, ou pelo fogo, e assim por diante, né? E isso traz símbolos para nós, para uma compreensão também simbólica de que as dificuldades, né? Elas nos fortalecem, né? Como disse, se não me engano, o Nietzsche, né? Fala que não nos mata, nos fortalece, né? Não é isso que ele coloca? Então, assim, é, esse contexto de dificuldades, né? Quando a gente trata ele de uma maneira prática, né? E de uma maneira que traz, assim, como se diz, uma consciência do que está acontecendo, né? Com essas experiências, né? Elas vão trazer para a gente algum aprendizado, né? Então, claro que é muito complicado dizer agora para uma pessoa, né, que está passando por algum tipo de dificuldade em relação a algum parente ou ela mesma, né, sofrendo sintomas cada vez piores de uma evolução da doença, por exemplo, do Covid, também todas as questões sociais envolvidas nisso, né? Eu não posso simplesmente chegar para ela e falar, olha, você está passando por um processo que você vai se ver melhor no final, né? Então, assim, a gente nunca enxerga esse tipo de coisa por nós mesmos, né? Apesar de que é um alento, coletivamente falando, pensar que, olha, nós estamos passando por um processo e esse processo vai nos purificar para dias melhores virão, né? A verdade, ela é muito mais dura, né? Ela nos mostra que ninguém sabe disso, né? O que a gente pode ter é uma capacidade cada vez maior de compreender os nossos momentos, né, encará-los de maneira responsável, né, com toda a liberdade que nós temos, e poder, então, vivenciar esses processos de cabeça erguida, né, e a grande pandemia que nós tivemos, se não me engano, a da gripe espanhola, né, que foi há pouco mais de 100 anos atrás, o que nós aprendemos com aquilo, né? Dizem que a questão de lavar as mãos com mais vezes, né, por mais motivos durante o dia, né, é uma das coisas que veio desse processo que a gente sofreu lá a partir de 1918, por aí, né? Então, assim,
Se a gente for falar que pegar pelos textos herméticos, né, pegar pela alquimia, pegar pelo que as filosofias e as religiões colocam, né, esses processos de depuração, eles acontecem o tempo todo, né, acontecem o tempo todo nas vidas das pessoas, nas vidas de cada um. Uma coisa que é interessante também, que colocar, é que, por exemplo, o hermetismo, você pode verificar ele, né? Você pode entender ele quando você lê o Corpus Hermético, por exemplo, você percebe que existem passagens que condenam o mundo, né? O mundo, ou seja, a matéria, né? É um lugar ruim, é um lugar que deve ser superado. Existe uma visão muito dual do mundo e que o hermetista, né, o ser humano, ele tem que readquirir a sua divindade saindo desse mundo, né? Mas existem outras passagens que veem o mundo de uma maneira muito mais como uma manifestação de Deus, né? Inclusive as dificuldades desse mundo, né? Então o caminho que é interessante pautar aqui caminho, porque o nome Hermes, né? Ele na religião e na mitologia grega você tem como sendo o Deus que conhece todos os caminhos, né? Então, esses caminhos que o hermetismo provoca, né, no seu leitor, ele nem sempre é de uma forma de entendimento unívoca, né? Então, dependendo de quem tem essa compreensão, pode verificar que esses caminhos e que o mundo, né, onde estão esses caminhos, seja um mundo ruim, que essa pessoa tem que se deslocar para ser algo melhor, né, para se identificar com a sua própria divindade. Ou pode ser também um lugar belo, porque todas as manifestações de Deus são belas e que nós temos que aproveitá-las, né? Então, assim, é muito pessoal essa questão. E nós temos que admitir que pode ser que nada disso, né? Nada que as religiões, né? A não ser como estruturas simbólicas muito profundas, né? Nada disso seja passível de colocar em prática ao pé da letra, né? Essas compreensões, né, que nós devemos ter, mostra também que quando a gente sai desses preconceitos, né, a gente passa a receber a realidade de uma maneira muito melhor, né? Então, os nossos sentidos, né, as nossas percepções materiais, mentais, espirituais, elas passam a ter uma característica mais passam a ficar mais sagazes, né? Quando a gente tem menos preconceitos, né? Quando a gente espera menos, porque senão a gente vai ter o que na realidade seria uma decepção, né? E a gente espera que as coisas melhorem, só pioram. Mas na realidade, né? As coisas estão nas nossas mãos e o que o hermetismo coloca é que nós temos um potencial divino muito grande dentro de cada um de nós e a gente tem que saber dar vazão a esse potencial divino, superando as dificuldades, né? Trilhando os caminhos, né, em busca dessa própria divindade, né, em busca, não só aguardando uma divindade exterior, porque pensa comigo, se você não reconhece uma divindade interior, né, como que você vai reconhecer uma divindade exterior, né? Você vai simplesmente ter um sentimento devocional, né, mas que pode ser que ele não se amplie para a sua própria valorização, né? Mas aí é questão muito de opinião própria, né? Então, na minha opinião, né, está nas nossas mãos nós desenvolvermos a nossa própria divindade, para que a gente possa reconhecer uma divindade externa e transcendental, né, e que isso possa ser percebido numa realidade simbólica, religiosa, ou mítica, ou até mesmo ética, né? O hermetismo coloca muito que esse caminho de você ser melhor, né, você se transforma numa pessoa que tem uma consciência ética muito maior, né? Então é isso, assim, dias melhores poderão vir e para a gente poder todos ter essa congregação, né, de, de curtir junto esses dias, e dias piores também poderão vir, mas que a gente tem que estar preparado e aprender o melhor possível com isso, né, com muita responsabilidade. Muito bem, muito obrigado, professor Tiago, pelas respostas, pela reflexão. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no nosso canal. O prazer foi todo meu, foi muito bom. Eu espero que eu não tenha falado
demais, né, também, e espero que eu tenha sido o mais claro possível, né, que é um assunto um tanto complicado para falar sobre, mas que se a pessoa tiver o contato com ele, vai ver que é muito mais simples. Sim. E como eu disse no começo do nosso vídeo, né, o assunto que nós abordamos hoje, assim, essa conversa que tivemos com o professor Tiago, é a temática mística e hermética, ecos e repercussões simbólicas no mundo pandêmico atual, que é a temática do dossiê do nosso do primeiro semestre de 2021. A chamada está aberta para a colaboração dos pesquisadores com contribuições para a revista, né? Basta acessar o nosso site da revista para enviar a sua colaboração, né? Então, quero agradecer você que assistiu esse vídeo, né? Fique à vontade para fazer perguntas nos comentários, depois nós vamos encaminhar essas perguntas para o professor Tiago, que ele, com certeza, com prazer, ele vai responder a vocês. E, mais uma vez, reforçando para se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Estamos preparando uma série de vídeos para poder passar para vocês, né, para conhecerem mais o trabalho da revista e também as pesquisas que nós estamos realizando.